Bom, eu quero aproveitar e já conversar então direto com quem vai tocar esse tema, com o deputado Paulinho da Força do Solidariedade, que já está conectado aqui conosco. Vitória Bel fez a articulação dessa entrevista, também vai participar dela lá de Brasília. Seja muito bem-vindo, relator, vou te chamar assim a partir de agora. É um prazer recebê-lo aqui no nosso 3 em 1. E a primeira pergunta que eu te faço, o senhor entende que essa proposta conseguiria abranger algum tipo de anistia ampla e irrestrita, como vinha trabalhando a oposição? Boa tarde. Boa tarde, prazer falar com vocês. Bom, primeiro que eu acho que essa história de anistia ampla, geral e restrita, ela foi meio que enterrada ontem. Porque ontem o presidente da Câmara, Hugo Mota, teve uma reunião com o pessoal do PL por bastante tempo e meio que já ficou decidido que não tinha essa proposta. Por isso que foi pego um outro projeto para que ele pudesse ser aprovado a anistia daquele projeto e que eu pudesse fazer um outro relatório. Então, eu imagino fazer um relatório que possa, vou tentar agradar todo mundo, né? Vou conversar tanto com a direita, com a esquerda, com o centro, com governadores, com personalidades do Brasil. Hoje mesmo tem uma reunião com o Michel Temer, eu espero que ele possa me ajudar bastante, porque ele tem uma experiência bastante larga, e tentar fazer um relatório que possa agradar a todos. Agora, se não agradar a todos, pelo menos agradar a maioria. É isso que eu imagino, ouvindo a todos, preparar esse relatório rapidamente para que a gente possa ter esse projeto pronto para votar na próxima semana. Deputado, Vitória Bel já está na conversa. Vai lá, Vitória. Fica à vontade. Deputado, obrigada por aceitar o nosso convite aqui na Jovem Pan. Bom, primeiro, o senhor trouxe uma informação aí que acaba de chegar, quero perguntar sobre essa. Michel Temer, o que ele já disse sobre essa proposta? Ele comentou que tipo de texto que seria ideal buscar. E daí eu queria aproveitar e perguntar o seguinte: redução de penas, como que seria isso? Seria uma modificação no Código Penal? Seria um projeto de lei de alteração do Código Penal? Seriam artigos relacionados especificamente à tentativa de golpe de Estado e à abolição do Estado Democrático de Direito? Olha, é isso que a gente precisa construir, né? Eu tenho que ouvir as pessoas, ouvir as bancadas dos partidos. Hoje eu falei com vários parlamentares da direita, da esquerda, do centro, e conversamos, mas não tem uma proposta pronta e acabada, né? A gente precisa construir. Essa história da redução da pena é uma ideia que já vinha sendo conversada. Semana passada, por exemplo, tive uma reunião com o Davi Alcolumbre, que, de certa maneira, vinha defendendo essa posição publicamente. Essa ideia depois ampliou para dentro da Câmara, e essa ideia vinha sendo discutida, mas ela não existe ainda. Nós precisamos construir essa proposta. E eu só posso dizer vai ser assim ou vai ser assado depois de conversar com cada uma das bancadas na Câmara. Eu preciso, pelo menos de segunda, de terça-feira. Segunda é um dia que tem muito pouca gente no Congresso, mas pelo menos na terça-feira conversar espero com a maioria das bancadas, pelo menos das bancadas maiores da Câmara, e aí sim ter uma proposta na tarde ou à noite, né, de terça-feira, e a gente possa preparar essa proposta para que a gente possa talvez votar na quarta ou então na próxima semana, se a gente não conseguir evoluir com ela durante a semana. Deputado, sobre essa articulação com o ex-presidente Michel Temer, a Vitória também questionou e eu tenho uma curiosidade. O senhor já chegou a fazer um contato prévio com ele e de que maneira que o senhor entende que ele poderia contribuir? Então, eu estava no avião, troquei uma mensagem com ele respondeu, eu tentei falar com ele, porque de manhã da casa do Hugo Mota, foi até um pedido do Hugo Mota que eu deveria procurá-lo, porque ele é uma pessoa que tem muita experiência, né? Foi deputado comigo, inclusive, foi presidente da Câmara, foi presidente da República, é um dos principais juristas que o Brasil tem hoje, e que ele poderia colaborar com essa proposta, né? Com esse modelo de proposta que a gente pretende fazer, porque a nossa ideia é que a gente possa fazer um modelo de proposta que possa pacificar o Brasil, né? Talvez nem tanto a extrema esquerda, nem tanto a extrema direita, né? Tentar agradar a maioria do Congresso e do povo brasileiro. Eu acho que essa polarização de esquerda e direita está fazendo muito mal ao Brasil. Por isso, essa ideia, né, que o Hugo Mota vem defendendo e que eu também estou, de que a gente possa, o Davi também estava defendendo, Davi Alcolumbre, que a gente possa pacificar o Brasil e sair dessa situação, que a gente possa
evoluir para outras questões que o Brasil precisa. Eu acho que a Vitória tentou falar aquela hora. Vitória, vai lá, vou abrir teu microfone. Pode falar. Deputado, o senhor diz, então, portanto, desse protagonismo já de Michel Temer na negociação, mas e o presidente Lula? O senhor vai entrar em contato com ele nos próximos dias? É importante que o Palácio do Planalto faça parte da elaboração dessa proposta? Então, eu vou primeiro conversar com as bancadas, né? Se tiver algum ruído, digamos assim, no Palácio do Planalto e o presidente Lula convidar, eu não tenho nenhum problema de conversar com o presidente Lula. Não terei nenhum problema de conversar com ninguém, né? E especialmente com o governo. Se o governo me convidar para conversar, para tirar dúvidas, eu estou à disposição, né? Mas a princípio, eu pretendo conversar com algumas personalidades nesse final de semana, até porque o final de semana o pessoal da política não está no Congresso, e também eu já vim embora para São Paulo. Na segunda e terça vou centrar fogo em conversar com as bancadas da Câmara, né? Hoje conversei com vários deles, falei com o Ciro Nogueira, falei com o Odair do PT, falei com vários, né? Mas são conversas individuais, né? Encontrei por acaso o Sérgio Moro no aeroporto, né? Enfim, estamos conversando, mas conversa ainda que sem muito, né? Fiz questão de ligar para o Flávio Bolsonaro, né? Falei com o Sóstenes Cavalcante, enfim, falei com várias personalidades, mas são conversas ainda preliminares, sem nenhuma coisa concreta, né? Só, digamos assim, colocar à disposição para conversar. Falei com o Marcos Pereira agora há pouquinho, né? Pedindo para que ele pudesse reunir a bancada na terça para que a gente possa conversar. Enfim, então um pouco disso, né? Para que a gente possa alinhar o discurso. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um projeto que possa pacificar o Brasil, tá? É isso que eu quero fazer. Foi a orientação de ontem do discurso do Kumoto e é aquilo que eu penso. Por isso eu aceitei esse relator, digamos assim, num dos projetos mais complicados que o Brasil enfrenta, né? Mas pela experiência que tem 19 anos de deputado, tem uma experiência grande como sindicalista, um sindicalismo de negociação, sempre fui um sindicalista de negociação, e no Congresso também procurei muito isso, de ter relação com todo mundo, tem relação com a esquerda, com a direita, com o centro, né? Com o Supremo, enfim, tem com todo mundo. Então, com essa relação, eu pretendo fazer um projeto para pacificar o país. E, deputado, nessa articulação que o senhor está buscando, onde entraria Jair Bolsonaro? Ou ele não entraria, já que não haveria uma anistia ampla e irrestrita? O senhor pretende também fazer algo que beneficie esses últimos condenados no Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro e seus aliados? Então, eu não posso fazer um projeto, isso que eu imagino, que vai individualizar, dizer, olha, vou salvar isso aqui, vou salvar aquele dali. Eu tenho que fazer uma coisa ampla, né? Não dá para eu sair nominando, vou salvar o Bolsonaro, vou salvar aquele. Acho que tem que ser uma coisa ampla. Como vocês iniciaram aí, a coisa que está se falando é de redução de pena, né? E talvez nessa redução de pena o Bolsonaro seja beneficiado. Não sei se totalmente, até porque a pena do Bolsonaro é de 27 anos, né? Então, não sei se essa redução de penas que a gente conseguir, nessas conversações conseguir evoluir para salvar todo mundo, será salvo. Senão, não será, né? Talvez, eu até imagino que a questão individual do Bolsonaro será tratada de outra maneira, entendeu? Vai lá, Vitória. Deputado, o senhor falou que conversou com o líder do PL, Sóstenes, e também com Flávio Bolsonaro. Eles concordaram com essa ideia preliminar de redução de penas ou devem insistir ainda na questão da anistia ampla? E o senhor falou agora que a questão individual do Bolsonaro seria resolvida de outra maneira. Que outra maneira seria essa? Vitória, é assim, essas conversas são conversas assim, estou à disposição, né? Falei com o Rogério Marinho, por exemplo, também. Falei, Rogério, estou à disposição para conversar. Falei para o Flávio, estou à disposição para conversar. Os sócios também. Para o Odair, líder do PT. Estou à disposição para conversar, para que a gente possa sentar semana que vem, que vocês possam me passar as informações, as ideias que o partido tem, que a bancada tem, para que a gente possa colocar isso no papel, né? Não são conversas assim definitivas, é mais, digamos assim, de mostrar boa vontade, entendeu? Deputado... Aí você falou do Bolsonaro individualmente, eu não sei, né, como é que será isso, né? Eu imagino o seguinte, conversado, preparar um relatório. Esse relatório vai ter lá, o caminho está mais ou menos traçado, que é esse redução de pena, né?
Dito isso, quanto vai ser essa redução? Vai ser grande, vai ser pequena? Isso depende desse acordo aí da Câmara, né? Muitas vezes, provavelmente não vou conseguir agradar todo mundo, né? Jesus Cristo conseguiu, então, não vou ser eu que vou querer agradar. Vou tentar agradar todo mundo. Na medida que eu não conseguir, eu tenho que pelo menos agradar a maioria para que o projeto seja votado. Deputado Fábio Piperno quer conversar com o senhor também. Vai lá, Piperno. Deputado, boa tarde. O senhor, como muito bem disse, né? Tudo bem, deputado? O senhor é um parlamentar experiente. O senhor já conviveu aí no Congresso com o presidente Temer, deputado, o presidente Bolsonaro, deputado. O senhor conhece o presidente Lula há muito tempo. O senhor vem aí do velho sindicalismo de resultados. O senhor, então, até nisso, é alguém muito acostumado à negociação. Então, deputado, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: como é que serão essas negociações daqui para frente, uma vez que praticamente todos os analistas e muitos políticos admitem que a aprovação, né, o início da tramitação dessa PEC é encarada por muitos como uma espécie de retaliação do Centrão ao esforço do governo para tentar barrar a PEC da blindagem? Olha, essas conversações, assim, eu imagino ouvir as bancadas, né? Vou lá ainda, a princípio, negociar com a bancada. Vou ouvir. É lógico que tem alguns parâmetros, né? Por exemplo, se alguém disser, eu quero anistia ampla, geral e restrita, vou dizer, não é comigo. Não é esse modelo não vai ter comigo, né? Então, eu vou abrir um diálogo, ouvir as propostas que cada partido tem, que cada bancada tem, e condensar isso, digamos assim, ouvindo a maioria, né? Quer dizer, a maioria do Congresso pensa assim. Tem gente que pensa diferente, daqui, do lado esquerdo e do lado direito. Então, esses não seriam contemplados, tá? Então, é isso que eu pretendo fazer, entendeu? E ouvir as pessoas e juntar aí, digamos assim, a opinião da maioria. Vai lá, Alan Gani. Deputado, boa tarde. O senhor falou que o senhor tem esse histórico de um grande articulador. O senhor tem conversado apenas com representantes da Câmara dos Deputados ou essas conversas também se estendem já ao Senado Federal, muito embora não seja a sua casa, mas prevendo, né, que a anistia possa passar e já existe um entendimento para não ter justamente algum tipo de atrito com o Senado? Então, embora eu não tinha sido convidado para ser relator, eu vim ajudando, né, alguns dias sobre essa questão. Eu já estive com o Davi Alcolumbre pelo menos umas 2 vezes, conversamos sobre isso. Agora não era relator, mas já vinha conversando sobre isso. Eu sei o que o Davi Alcolumbre pensa, né? Então, me coloquei hoje à disposição do Rogério Marinho e do Flávio Bolsonaro para conversar com eles também sobre isso. Vou conversar também, né, se for o caso, embora esse projeto tramita na Câmara inicialmente, mas se for o caso, vamos também conversar com o Senado. Embora eu acho que o Davi Alcolumbre já vem fazendo esse papel lá de conversar com as bancadas no Senado de um possível entendimento nacional, né, para que a gente possa sair dessa polarização e atender aí o que interessa para o Brasil, fazendo a pacificação do país, que a gente possa sair dessa situação e ir para outros caminhos. Vai lá, Bruno Musa. Deputado, boa tarde. Bom, vamos lá. Eu concordo com essa frase final que o senhor colocou a respeito da necessidade de diminuir essa polarização que não leva em nada para o bem do Brasil. Mas quando eu olho, e eu sempre me coloco, eu sou a favor da anistia ampla, totalmente, mas de qualquer maneira, eu vejo vários partidos de espectro político completamente ideológico ou pessoas mudando de posicionamento ao longo do período, a favor ou contra a anistia, que eu estou completamente perdido, mais uma vez, com a política brasileira. Quem é quem no meio desse jogo? Está de verdade uma negociação em troca da anistia porque se crê nisso ou porque há, de fato, negociatas sempre colocando nós, civis comuns, tendo que assistir isso de plantão? Então, eu acho que não tem um espaço hoje, né? Embora você disse que defende a anistia ampla, geral e restrita, não tem espaço para você fazer isso, né? Lá no passado teve, na época da ditadura, né? Mas hoje a gente não tem esse espaço, não teria um entendimento, não teria um acordo para fazer a anistia ampla, geral e restrita, né? Não teve esse entendimento até ontem. O que foi votado foi uma
um requerimento para urgência de um projeto que já não previa essa anistia ampla, geral e restrita, e com o entendimento de que nós iríamos fazer uma proposta pelo meio, né, para que pudesse atender, digamos assim, a maioria do Congresso Nacional e a maioria do que pensa o povo brasileiro, para que a gente possa sair dessa polarização e tentar construir caminhos para que o Brasil possa voltar a desenvolver, né, crescer, ter empregos, ter geração de renda. Acho que é esse caminho que nós precisamos traçar a partir da votação deste projeto de lei. Já estamos caminhando para o fim, deputada. A Vitória tem mais uma pergunta. Vai lá, Vitória. Apenas para confirmar, existe, então, a chance de ser votado já esse projeto na quarta-feira, próxima quarta-feira já. E se o senhor pretende conversar, o senhor disse que já conversou com Davi Alcolumbre, vai conversar também nos próximos dias para tentar arredondar um texto com ele? A gente vai ter que fazer um entendimento geral para que chegue lá no Senado, não tenha problema, né? Então, não dá para a gente fazer um texto que o Senado não concorde e depois a gente tem que voltar, ficar parado lá no Senado, não vai resolver nada. Então, é bom. O melhor, né, é que também terei, com certeza, a ajuda do presidente Hugo Mota para tratar no Senado sobre isso, dos líderes que também estão me ajudando, a quem eu agradeço pela indicação, pela confiança que tiveram em mim. Os líderes, digamos assim, do centro ali do Congresso, da Câmara, com certeza vão me ajudar também nessa articulação com o Senado, para poder esclarecer, para poder explicar e que a gente possa realmente ter uma proposta que possa pacificar o Brasil. É isso que eu vou trabalhar a partir de hoje. Deputado, só para a gente finalizar, por que o senhor votou favorável à PEC da blindagem? Porque eu sou favorável a fazer Isso também estava dentro do entendimento. Nós queremos fazer um pacote completo. Ter a PEC da blindagem, ter a PEC, digamos assim, para que as pessoas que estejam presas possam sair da prisão. Enfim, isso é um pacote que nós estamos tratando. Não, mas rapidamente, por que o senhor acha que deve ser votado uma PEC da blindagem? Por que o senhor concorda com ela? Porque você muitas vezes tem coisas que acontecem no Congresso de denúncias que não tem nada a ver. Eu, por exemplo, fiquei 20 anos com processo e fui durante a campanha eleitoral, né, fiquei inelegível na campanha eleitoral e depois ganhei de 7-3 no Congresso, no Supremo Tribunal, né, de um processo que eu não tinha nada a ver comigo, era uma denúncia de alguém que falou de mim, ou seja, e você acaba ficando ali sendo, digamos assim, exposto, né, as pessoas falando de você e muitas vezes você nem deve daquilo, né? Então eu acho que o parlamentar tem que ter liberdade de dar sua opinião, liberdade de trabalhar. É como tem o Supremo, você sabe que eu sou um dos que mais defendo o Supremo Tribunal. Toda vez que tem lá alguém falando do Supremo, eu sou o primeiro a dizer, não, vamos por aí que não vai dar certo. Porque eu acho que os ministros do Supremo têm que ter liberdade de fazer o que fazem. E acho também que os parlamentares têm que ter liberdade de opinião e de poder trabalhar com tranquilidade. Deputado, muito obrigado por conversar conosco. Eu agradeço também o senhor por atender, né? A nossa Vitória Bel, que articulou, que fez toda a amarração para que o senhor estivesse ao vivo aqui conosco. Vitória, brigadão aí também. Brigadão pelo trabalho de... O que é, deputado? É que você não viu a quantidade de mensagens que a Vitória me mandou. É isso aí. Entende aí, senão você vai se lascar aqui, vou ficar lá falando com você o dia inteiro. Obrigado, olha, Vitória, o repórter de Brasília é o verdadeiro repórter do Brasil, porque o tanto que esse pessoal trabalha no bastidor para conseguir fazer a coisa acontecer não é brincadeira não. Vitória, quer despedir aí do deputado? Vai lá, já que você amarrou e insistiu tanto. Deputado, obrigada novamente pela sua entrevista. A gente pode cravar, então, que quarta-feira pode votar esse texto? Não, cravar é muito forte, né? Digamos assim, a palavra é muito forte. Vamos trabalhar para votar quarta. Se não der, pelo menos na outra terça, com certeza daria. Beleza. Tá deputado, muito obrigado. Uma ótima tarde para o senhor. Um abraço. Obrigado a vocês aí, um abração. Até mais. Vitória, deixa eu continuar com você rapidamente aqui. Vocês conseguem jogar a Vitória no telão? Até para a gente fazer uma amarração depois de toda essa conversa. O deputado Paulinho da Força deixou muito claro, eu imagino também que você tenha percebido aí isso nos bastidores ali do Congresso Nacional, que é uma tentativa de amarração de um projeto que não contemple apenas aquilo que é vontade da Câmara, mas que já tem algum tipo de sinalização do Senado, porque a hora que bater lá, pode ser que o negócio fique emperrado igual está acontecendo com a PEC da blindagem, né?
Exatamente. Inclusive, foi uma excelente pergunta do Alan Gani, se eu não me engano, para saber como que está essa articulação. Porque uma coisa é ele falar com o presidente Davi Alcolumbre antes, outra é ele trabalhar num texto já arredondado. E ele sinalizando que vai fazer, portanto, esse texto já em consonância com Davi Alcolumbre. E um fato também que tem aí de diferencial em relação à PEC da blindagem é que Davi Alcolumbre já vinha demonstrando ser favorável a essa dosimetria, a essa redução de penas. E então já existiu um terreno favorável para que Davi Alcolumbre conversasse com o relator na Câmara para acertar essa proposta, diferentemente da PEC da blindagem, que pelo visto, pelas falas do presidente do Senado, não foi acertado o texto ali com ele. O que também eu acho importante a gente destacar dessa conversa com o relator é o protagonismo do ex-presidente Michel Temer como alguém de negociação. Então, claro que o deputado vai conversar com integrantes do governo. Pelo que eu entendi, ele está fazendo essa negociação com o líder do governo, Odair Cunha. Ele disse que já conversou com o Odair Cunha, que é líder do governo, na Câmara. Está aberto a conversar com integrantes do Planalto, inclusive o presidente Lula, mas olha só a figura que ele destacou, Michel Temer como alguém que deve fazer o meio de campo. E aí a gente lembra que Michel Temer também tem muito contato dentro do Supremo Tribunal Federal. Então pode realmente ajudar a fazer um texto que seja mais redondo para eles tentarem já votar na próxima quarta-feira. É verdade, Vitória. A gente vai se falando ao longo dessa edição. Brigadão, viu? Obrigado aí pela costura e por trazer essa entrevista ao vivo para nós aqui no nosso 3 em 1. Aliás, eu quero te perguntar, você concorda com a aprovação do PL da anistia? Tem essa pergunta lá na nossa enquete no YouTube. Sim, pois as penas foram exageradas. Não, a anistia gera impunidade. Sim, mas não para todos os casos. Dê lá a sua opinião para que depois a gente possa compartilhar aqui. Agora, 4h28, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Antes de avançar aqui para o Anelli, que vai trazer mais informações, só uma coisa, Piperno, que a Vitória arrematou agora no fim da fala dela. Michel Temer sendo um guru da política aqui no país. Quando Jair Bolsonaro precisou pedir o arrego a Michel Temer, e o mesmo está acontecendo agora com o Paulinho da Força. Pois é. Você vê como que é o negócio, né? Ele continua com uma atuação nos bastidores muito intensa, né? É muito diferente de outros líderes políticos. Por exemplo, Lula voltou, Bolsonaro queria voltar, a Dilma não voltou porque não podia. Ela tentou voltar, né? Via a eleição do Senado e acabou perdendo em Minas e tal. E o presidente Temer não. O presidente Temer adotou um outro caminho. Mas me parece que nesse outro caminho, né, se tornando aí um oráculo de alguns setores políticos, ele vem sendo até aqui muito bem sucedido e requisitado.